Nós estamos ministrando sobre o reino de Deus. A série O Reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. Amém? Amém. Jesus veio trazer de volta o reino que Adão perdeu lá no paraíso. Então Satanás ele ficou muito à vontade para reinar. Mas Jesus trouxe de volta o reino e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus chegou. Algumas características importantes do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem um rei. E como o rei está no céu, o rei está aqui, então no reino de Deus, céu e terra são a mesma coisa. Amém? Já não há diferença entre céu e terra, porque é o mesmo rei, é o mesmo reino. Amém? Quem está entendendo, diga bem. Amém. O reino de Deus, então, já está onde? Aqui. Amém. O reino de Deus, então, é estabelecido aqui na terra através de Jesus. Um tempo novo estabelecido. Ele falou: vos é chegado o reino. Então, a coisa que não estava aqui, chegou. Algo que não estava na terra, chegou na terra. A igreja, ela tem que compreender exatamente os mistérios do reino, os segredos do reino, tem que ter as chaves do reino, como usar as chaves do reino. E então começamos com o evangelho do reino, que deve ser pregado em todas as nações. E quando você nasce de novo, você entra no reino de Deus. Amém. Então nós queremos falar preparando-se para cumprir a sua missão no reino. Você tem uma missão no reino. No reino todos têm uma missão, todos são importantes no reino. Quem entra no reino apenas para ser um mero súdito, apreciador das ruas de ouro, que encontraremos no céu. Você vai ficar recebendo as bênçãos do reino aqui na terra, mas nós somos servos do reino. De servos nós somos promovidos a embaixadores do reino. Ainda como embaixadores somos muito mais elevados, somos príncipes, porque somos filhos do rei. Amém? Ocupamos a posição real. Aqui diz que Jesus... Então ele teve um encontro com João Batista, e João estava batizando no Rio Jordão, e João batizava para o arrependimento de pecados, e multidões iam ao deserto. Imagine então que cena que era aquela: um homem nazireu, então se vê que ele não cortava o cabelo, e um homem todo esquisito, ele também vestia-se de uma roupa de pele de camelo, tinha um cinto de couro, e ele estava ali então num lugar deserto. E ele precisava alcançar as pessoas. Ele tinha uma mensagem para as pessoas. Ele era uma voz clamando. E uma voz precisa ser ouvida. E agora a pergunta é: se você quiser ser ouvido por muita gente, para onde você vai? Você vai para um lugar deserto onde tem muita gente? Que estranho, né? João Batista queria ser ouvido, precisava ser ouvido por muita gente. Ele tinha uma mensagem para muita gente. E o Espírito Santo conduziu para o deserto e ele ficou morando no deserto. Eu fiquei imaginando que um dia alguém passou ali no deserto e ouviu alguém gritando. Quem está gritando? E essa pessoa que ouviu esse alguém gritando começou a tremer. Porque o grito é: arrependa-se. Você precisa se arrepender. Está vindo alguém aí muito importante. E ele está com um machado para cortar a árvore pela raiz. E todo aquele que não der bom fruto vai ser lançado no fogo. Tem que se arrepender dos seus pecados. E essa pessoa começou a tremer e sentiu convicção de pecado. Havia uma unção tremenda com João Batista e ele provavelmente ali teve encontro com Deus de uma maneira diferente. E ele saiu contando para outro que foi ali também. Falou: não pode ser um profeta no deserto. Mas o profeta devia estar aqui em Jerusalém. Não, está no deserto da Judéia. Aí vai lá e também se arrependeu. E depois ele chama outro que se arrependeu. Daqui a pouco havia uma multidão ali. E daqui a pouco vieram até os soldados romanos que estão acontecendo. Que povo é esse? Que ajuntamento é esse? Será que é uma confusão? Será que é algum problema? E os soldados também se arrependeram. E vieram também os publicanos, homens ricos, homens chiques, homens que apesar de que eles eram mal vistos na sociedade, porque eles eram corruptos, mas ao mesmo tempo eles eram pessoas de uma classe social mais elevada, pelo menos financeiramente, foram para lá também. E eles começaram a chegar gente de todo lado. E João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Então o que nós precisamos fazer? Olha, vocês têm que se arrepender de verdade. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas não são, não.
Ele apontava para aquelas pedras e falava assim, ó, Deus pode fazer dessas pedras, filho de Abraão, vocês não. Para vocês ser filho de Abraão, vocês têm que se arrepender. E as pessoas se arrependiam. Até o rei Herodes passou lá por perto. Ele ia passando assim com a carruagem lá, falou, dá uma voltinha aí, chega perto daquele homem que eu ouvi dizer que é um profeta. E ficou curioso. E é lógico que o João tinha uma palavra para o Herodes também, que a mulher dele não gostou, Herodias, né? Porque ele falou, você, Herodes, não pode ficar com essa mulher, é mulher do seu irmão, arrependa-se do seu pecado. E aí então ele clamou contra o rei. O profeta, ele fala não que as pessoas querem ouvir, ou que as pessoas gostam de ouvir, mas que as pessoas precisam ouvir. E o que as pessoas precisam ouvir nem sempre lhes agrada. Então, ali começou um problema sério lá no Palácio de Herodes. Alguém queria a cabeça do João Batista de qualquer jeito. E o João Batista continuou pregando ali no deserto da Judéia, até que chegou uma figura diferente. De todos que passavam por ali, chegou alguém que parou o ambiente, parou tudo. E João parou. O que aconteceu? Quem será esse? O João estava gritando, João estava aqui, de repente João ficou calado. E João olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E as pessoas então ficaram admiradas. Esse é o Cordeiro? Como que pode ser o Cordeiro? O que ele veio fazer aqui então, se ele é o Cordeiro de Deus? Aí Jesus foi chegando e todo mundo, o que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio fazer aqui? O Cordeiro de Deus é santo, o Cordeiro de Deus é perfeito. E ele falou assim, eu vim para ser batizado. João falou, não vai dar certo. Eu preciso ser batizado por ti. O Senhor é justo, o Senhor é santo. Ele falou, mas eu preciso ser batizado por ti. Olha só, João tentou até impedi-lo. Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então ouviu uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Esse é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Amém? Que cena extraordinária. Ali estava João com o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Aí desce o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade ali, sobre Jesus. E ouve-se uma voz do céu, o Pai dizendo, este é meu Filho amado. João é testemunha da Trindade manifestada simultaneamente no deserto da Judéia, ali no Rio Jordão. Que maravilha, amém? Ouvir Deus falando, ou o Pai, ou o Filho, o Espírito Santo, já é extraordinário demais. Já pensou os três presentes no mesmo cenário? Amém? Pai, Filho, ali na água, o Espírito Santo cresceu ali. Mas voltando um pouquinho aqui no texto, João falou, Jesus, eu não vou te batizar, eu não posso batizar, quem sou eu para te batizar? E depois o pessoal, olha, esse que está vindo aí, eu não posso nem abaixar e desatar as correias da sandália dele, eu não sou digno. E convém que ele cresça cada vez mais, eu diminuo, eu não sou nada perto dele, quem sou eu? E Jesus disse, eu vou ser batizado. Mas Jesus, esse é o batismo para arrependimento. É para arrependimento. Veja assim, convém que se cumpra toda a justiça. Aleluia. Convém que se cumpra toda a justiça. De que Jesus estava falando? Acho que João não entendeu. Pode ser que entendeu. Não diz o texto, entendeu? Não, ele falou, bom, nesse caso, vamos batizá-lo? Cumprir a justiça de Deus. Cumprir a justiça de Deus significa que Jesus estava ali, na verdade, como representante de toda a humanidade. Ele estava ali não porque precisava ser batizado, mas porque todos nós precisamos nos arrepender e ser batizado. E como Jesus veio para ser o nosso representante em todas as áreas, ele começou nos representando no arrependimento, para depois levar o nosso pecado. Então ele, como nosso representante, desceu as águas. Não porque precisava se arrepender, mas para mostrar que realmente estava nos representando.
dizendo que você só cumpre a justiça de Deus quando você obedece a Deus, quando você se torna obediente a Deus. Toda a raça humana, ela vivia na injustiça, ou vive na injustiça porque vive na desobediência. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Cada um se desviando pelo seu próprio caminho. De repente vem alguém e fala assim, não, agora vem o caminho. Não é cada um pelo seu próprio caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. E o caminho começa com arrependimento. O caminho começa na obediência. Olha, João, não é porque eu quero, porque você quer, João. Aqui já não sou eu nem você. Aqui é o Pai que manda. E nós vamos cumprir toda a justiça. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Interessante que Jesus, então, está numa fase até os 30 anos. E aí começa uma nova fase no seu ministério. Ele inaugura uma nova fase no seu ministério. Eu quero dizer para você que está aqui, você está inaugurando uma nova fase no seu ministério. Você está inaugurando um novo tempo na sua vida. É um tempo que você vivia mais ou menos. É um tempo que você estava, quem sabe, estando no seu próprio caminho. De repente, fala, agora eu vou cumprir toda a justiça. Eu vou obedecer a Deus. E quando você entra nessa posição de obediência, começa uma nova fase no seu ministério, uma nova fase na sua vida, uma nova fase na sua família, uma nova fase no seu relacionamento com Deus, uma nova fase no seu relacionamento com as pessoas, porque agora você está cumprindo toda a justiça de Deus. Amém? E quando você, então, resolve obedecer a Deus, e você se arrepende, e você, então, abre o coração para Deus em obediência, o céu se abre sobre você. Amém? E uma voz do céu vai dizer, quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? Você é filho amado. Aleluia.